Moisés pegou então sua esposa e seus filhos, montou-os no jumento e partiu de volta à terra do Egito. Além disso, Moisés pegou o bastão do verdadeiro Deus. Então Jeová disse a Moisés: Depois de ter voltado ao Egito, cuide de realizar diante de Faraó todos os milagres que lhe dei o poder de realizar. Mas eu permitirei que o coração dele fique endurecido, e ele não deixará o povo ir. Diga a Faraó: Assim diz Jeová: Israel é meu filho, meu primogênito. Eu ordeno que deixe meu filho ir, para que ele me sirva. Mas se você se recusar a deixá-lo ir, matarei seu filho, seu primogênito. Durante a viagem na hospedaria, Jeová o encontrou e procurava entregá-lo à morte. Por fim, Zípora pegou uma pedra afiada e circuncidou o seu filho, e fez com que o prepúcio tocasse nos pés dele. E disse: É porque és para mim um noivo de sangue. Assim ele o deixou ir. Ela disse: noivo de sangue por causa da circuncisão. Então Jeová disse a Arão: Vá ao deserto para se encontrar com Moisés. Assim ele foi e o encontrou junto ao monte do verdadeiro Deus, e o cumprimentou com um beijo. E Moisés contou a Arão todas as palavras de Jeová que o tinha enviado, e também lhe falou de todos os sinais que ele lhe havia mandado realizar. Depois disso, Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos israelitas. Arão lhes contou todas as palavras que Jeová havia falado a Moisés, e este realizou os sinais diante do povo. Em vista disso, o povo acreditou. Quando viram que Jeová havia voltado sua atenção para os israelitas e que havia visto a sua aflição, eles se curvaram e se prostraram. Depois disso, Moisés e Arão se apresentaram diante de Faraó e disseram: Assim diz Jeová, o Deus de Israel: Deixe meu povo ir para que celebre uma festividade para mim no deserto. Mas Faraó disse: Quem é Jeová, que eu devo obedecer à sua voz para deixar Israel ir? Não conheço Jeová, e ainda mais, não deixarei Israel ir. No entanto, eles disseram: O Deus dos Hebreus falou conosco. Por favor, queremos fazer uma viagem de 3 dias pelo deserto e oferecer sacrifícios a Jeová, nosso Deus. Senão ele nos atingirá com doenças ou com a espada. O rei do Egito lhes disse: Moisés e Arão, por que vocês estão tirando o povo do seu trabalho? Voltem às suas tarefas. E Faraó continuou: Esse povo já é tão numeroso e vocês ainda querem que eles parem de trabalhar? Naquele mesmo dia, Faraó ordenou aos feitores e aos capatazes escolhidos dentre os israelitas: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, que eles vão e ajuntem palha para si. Mas exijam deles a mesma cota de tijolos que antes. Não reduzam a cota, pois eles estão ficando preguiçosos. É por isso que clamam: Queremos ir, queremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Façam-nos trabalhar mais e mantenham-nos ocupados, para que eles não deem atenção a mentiras. Assim os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim disse Faraó: Não mais lhes darei palha. Vão vocês mesmos buscar palha onde quer que a encontrarem, mas em nada se reduzirá o seu serviço. Assim o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar a palha que sobrava da colheita. E os feitores os pressionavam, dizendo: Terminem cada um de vocês o trabalho de cada dia, assim como faziam quando a palha lhes era fornecida. Além disso, os capatazes israelitas, que haviam sido designados pelos feitores de Faraó para supervisionar o povo, foram espancados. Os feitores lhes perguntaram: Por que vocês não atingiram nem ontem nem hoje a cota de tijolos que produziam antes? Então os capatazes israelitas foram se queixar a Faraó: Por que o Senhor trata os seus servos assim? Não se dá palha aos seus servos e ainda assim estão nos dizendo: façam tijolos? Seus servos estão sendo espancados, mas o seu próprio povo é culpado. Porém ele disse: Vocês estão ficando preguiçosos. Sim, preguiçosos. É por isso que dizem: Queremos ir, queremos oferecer sacrifícios a Jeová. E agora voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas ainda assim devem produzir a mesma cota de tijolos. Os capatazes israelitas se viram então numa situação muito difícil por causa da ordem que tinham recebido: Não reduzam em nada a cota diária de tijolos. Depois disso, quando saíram da presença de Faraó, eles se encontraram com Moisés e Arão, que estavam ali à sua espera. E imediatamente lhes disseram: Que Jeová olhe para vocês e os julgue.
visto que nos fizeram objeto de desprezo perante Faraó e perante os seus servos, e puseram uma espada na mão deles para nos matarem. Então Moisés se voltou para Jeová e disse: Jeová, por que causaste aflição a este povo? Por que me enviaste? Desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem tratado este povo pior do que antes, e tu certamente não livraste teu povo. Então Jeová disse a Moisés: Agora você verá o que farei a Faraó. Com mão poderosa o forçarei a deixá-los ir. Com mão poderosa o obrigarei a expulsá-los do país. A seguir, Deus disse a Moisés: Eu sou Jeová. Eu costumava aparecer a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas com respeito ao meu nome, Jeová, não me dei a conhecer a eles. Também estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Agora eu mesmo ouvi os gemidos do povo de Israel, a quem os egípcios escravizam, e me lembrei do meu pacto. Portanto, diga aos israelitas: Eu sou Jeová. Eu os tirarei de debaixo dos fardos dos egípcios e os livrarei da escravidão. Eu os resgatarei com braço estendido e com grandes julgamentos, e eu os acolherei como meu povo e serei o seu Deus. E vocês certamente saberão que eu sou Jeová, seu Deus, que os tira de debaixo dos fardos do Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei a vocês como propriedade. Eu sou Jeová. Depois Moisés transmitiu essa mensagem aos israelitas, mas por causa do desânimo e da dura escravidão, eles não escutaram Moisés. Então Jeová disse a Moisés: Apresente-se a Faraó, rei do Egito, e diga-lhe que deixe os israelitas sair do país. No entanto, Moisés disse a Jeová: Os israelitas não me escutaram. Como é que Faraó me escutará, visto que tem dificuldade para falar? Mas Jeová repetiu a Moisés e a Arão as ordens que deviam dar aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas da terra do Egito. Estes são os cabeças da casa dos seus pais, os filhos de Ruben, primogênitos de Israel: Anoque, Palu, Esrom e Carmi. Essas são as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas linhagens: Gerson, Coate e Merari. A duração da vida de Levi foi de 137 anos. Os filhos de Gerson foram Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate foram Arão, Izar, Hebron e Uziel. A duração da vida de Coate foi de 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Essas foram as famílias dos levitas segundo as suas linhagens. Arão tomou como esposa Joquebede, irmã de seu pai. Ela lhe deu estes filhos, Arão e Moisés. A duração da vida de Arão foi de 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Citri. Arão tomou como esposa Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nazon. Ela lhe deu estes filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Elcana e Abiasaf. Essas foram as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou uma das filhas de Putiel como esposa. Ela lhe deu um filho chamado Finéias. Esses são os cabeças das casas paternas dos levitas, segundo as suas famílias. Esses são o Arão e o Moisés, a quem Jeová disse: Tire o povo de Israel da terra do Egito. Divisão por divisão, foram eles, Moisés e Arão, que falaram a Faraó, rei do Egito, para tirar o povo de Israel do Egito. No dia em que Jeová falou a Moisés na terra do Egito, Jeová disse a Moisés: Eu sou Jeová. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Então Moisés disse a Jeová: Tenho dificuldade para falar. Portanto, como é que Faraó me escutará? Então Jeová disse a Moisés: Veja, eu fiz como Deus para Faraó, e Arão, seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá tudo o que eu lhe ordenar. Seu irmão Arão falará a Faraó, e este deixará os israelitas sair do país. Quanto a mim, deixarei o coração de Faraó ficar endurecido. Multiplicarei os meus sinais e os meus milagres na terra do Egito. Mas Faraó não escutará vocês. Então porei minha mão sobre o Egito e tirarei da terra do Egito as multidões que me pertencem, meu povo, os israelitas, com grandes julgamentos.
e os egípcios certamente saberão que eu sou Jeová. Quando eu estender a mão contra o Egito e tirar os israelitas do meio deles, Moisés e Arão fizeram o que Jeová lhes havia ordenado. Fizeram exatamente assim. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão tinha 83 anos de idade quando falaram a Faraó. Jeová disse então a Moisés e a Arão: Se Faraó lhes disser, façam um milagre, diga a Arão: pegue o seu bastão e jogue-o no chão diante de Faraó. O bastão se transformará numa cobra grande. De modo que Moisés e Arão se apresentaram a Faraó e fizeram exatamente como Jeová havia ordenado. Arão jogou seu bastão no chão diante de Faraó e dos servos dele, e o bastão se transformou numa cobra grande. No entanto, Faraó convocou os sábios e os feiticeiros, e os sacerdotes magos do Egito fizeram a mesma coisa com a sua magia. Cada um deles jogou seu bastão no chão, e eles se transformaram em cobras grandes. Mas o bastão de Arão engoliu os bastões deles. Ainda assim, o coração de Faraó ficou endurecido, e ele não os escutou, assim como Jeová havia falado. Então Jeová disse a Moisés: O coração de Faraó é insensível. Ele se recusou a deixar o povo ir. Vá a Faraó pela manhã. Quando ele estiver saindo para ir ao rio Nilo, fique à beira da água para se encontrar com ele, e leve junto o bastão que se transformou numa serpente. Diga-lhe: Jeová, o Deus dos Hebreus, me enviou ao Senhor. Ele disse: Deixe meu povo ir, para que me sirvam no deserto. Mas o Senhor não obedeceu até agora. Assim diz Jeová: Por meio disto saberá que eu sou Jeová. Vou bater na água do rio Nilo com o bastão que está na minha mão, e ela se transformará em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o Nilo ficará cheirando mal, e os egípcios simplesmente não conseguirão beber a água do Nilo. Então Jeová disse a Moisés: Diga a Arão: Pegue seu bastão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os canais, sobre os pântanos e sobre todos os reservatórios para que se transforme em sangue. Haverá sangue em toda a terra do Egito, até mesmo nos recipientes de madeira e de pedra.